primeiro lugar, como eu falei en passant na nossa abertura, o voto impresso é uma proposta defensável. Jair Bolsonaro é autor desse projeto, que já está lá em tramitação há anos, mas obviamente embarreirado pelos críticos também, e ele faz todo esse discurso para tentar emplacar o projeto dele. É um discurso que às vezes pode gerar até mais barreiras ao próprio projeto em razão da maneira como Jair Bolsonaro argumenta. Porque tem uma questão técnica, que é você apontar ali os elementos que geram uma desconfiança e tentar tornar a eleição ainda mais transparente para a população. Como fazer isso? Eis a questão. O que está lá no projeto é uma urna acoplada à urna eletrônica, onde você, depois de apertar o botão na cabine, vai ver o comprovante de que você votou em determinado candidato, e esse comprovante, impresso em papel, vai ficar nessa urna acoplada, com mais um monte de papelzinho. Então, para além da urna eletrônica, é como se você tivesse ali uma outra urna, onde ficam os comprovantes de cada voto. Porque existe uma desconfiança de que o voto feito na urna eletrônica, mesmo que mostre o candidato, a foto na qual o eleitor votou, ele, ao ser impresso naquele boletim final da urna, pode ser modificado por algum processo interno da urna eletrônica, colocado lá por um eventual criminoso, por alguém que esteja interessado em fraudar o resultado eleitoral. Só estou descrevendo, tá? O que diz o projeto, qual é o mecanismo. É mais ou menos esse, estou falando aqui resumidamente. Porque às vezes também tem gente que é contra, que quer defender a urna eletrônica, e aí vai e distorce um pouco o conteúdo. Diz que não, a pessoa vai sair da zona eleitoral com o papel, aí vai ter miliciano naquela região que vai cobrar o comprovante para saber se votou no candidato que é o candidato da milícia e tal, mas o eleitor, de acordo com o projeto, não sai da zona eleitoral. Então é preciso saber o que é o projeto. Há outras formas de tornar mais transparente? Pode haver. E isso, portanto, é passível de debate. Qual é o mecanismo a se utilizar? É outra coisa que é preciso deixar bem claro desde já. Política pública, em geral, não é enquete de rede social. Esse é um problema do debate público brasileiro, que é o maniqueísmo, que é o binarismo. As pessoas acham que basta você ser contra ou a favor de determinado item. Só que quando determinado item vai se aplicar na prática, na realidade, existem um monte de elementos que precisam ser definidos objetivamente. Então, voto impresso, sim ou não? Tá, mas a partir do momento que você é a favor, vamos dizer, de uma maneira mais geral, de uma transparência maior, de alguma espécie mecânica, manual, impressa, de conferência, a partir desse momento, você tem que pensar em todas as consequências disso. Então você tem o gasto com as impressoras, aí você tem a hipótese de uma impressora emperrar, você tem a hipótese do comprovante não bater com a urna, aí qual é o mecanismo que é feito. Quer dizer, quando há um erro, quando há uma acusação de denúncia, naquele momento do voto, o que deve ser feito, quem é que tem que ir, quem é que vai acompanhar. Há uma série de problemas estruturais, problemas de distribuição, que precisam ser pensados. Da mesma forma, quando se fala em defesa do desarmamento ou não, é muito fácil para qualquer claque, né? E está cheio de picareta aí, para ficar jogando bandeiras de uma maneira rasteira no debate público, para tentar mobilizar massas que não entendem que há nuances dentro da realidade. Então, desarmamento sim ou não? Tá, mas vai flexibilizar como? Quais pré-requisitos são necessários para comprar a arma? E se a pessoa for lá comprar a arma e passar essa arma para um traficante? Quer dizer, como minimizar essa possível consequência? Onde que vai ser vendido? Quais são os pré-requisitos? É residência fixa? É comprovante de renda? É um nada consta na sua ficha criminal? É um exame psicotécnico? É preciso haver treinamento ou não? Quantos dias? Tem uma série de questões. Área rural, área urbana, tem diferença? A pessoa precisa estar longe do posto policial mais próximo para ter mais direito ou menos? Tudo isso precisa ser devidamente avaliado. As questões não são, repito, uma enquete de rede social, sim ou não. Voto impresso, sim ou não.
Às vezes eu acho que a reação, até por parte de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, é inapropriada, acaba gerando essa beligerância, esse binarismo, esse maniqueísmo do qual o bolsonarismo se alimenta. Então há algum ponto específico que, de repente, se ele for bem nomeado, pode gerar uma solução, às vezes, mais pontual do que uma mudança que vai gerar toda uma problemática financeira, estrutural. Mas, repito, volto aqui ao ponto da questão. Isso é só um panorama geral, porque eu ainda vou falar muito disso em outros casos, né? O voto impresso é uma proposta defensável. E quando eu digo defensável, é que se pode defender. Sim ou não. Você pode concordar ou você pode discordar. Mas você não pode negar o direito de um parlamentar, como era Jair Bolsonaro na época, ou como é qualquer outro que faz uma proposta, de fazer uma proposta. E aí ela pode ser considerada boa, ruim, absurda, ótima, eficaz, não eficiente, tudo isso. Mas, repito, é uma proposta defensável. O que é indefensável, porque a gente precisa distinguir os pontos de debate, que é uma coisa que não é feita pelas claques aí que só estão interessadas em passar pano para seus grupinhos políticos. Indefensável é ameaçar a realização da eleição caso essa proposta não seja aprovada pelos demais envolvidos no processo democrático constitucional. Aí não dá. Não dá por quê? Porque você tem todo um processo, todo um trâmite que serve para qualquer tipo de proposta legislativa. E ele precisa passar pela aprovação, de acordo com o seu rito, que está definido nas leis brasileiras. A partir do momento que você quer impor a sua regra, mas essa é a melhor proposta, porque ela é minha, porque ela tem sempre aí um líder populista, para usar a expressão do Fachin, capaz de fazer isso ou mobilizar a sua base para pensar assim e, às vezes, estimular atos de fanáticos, o que começa a pôr em risco pôr em risco a própria segurança de instituições, das pessoas, como a gente viu acontecer nos Estados Unidos, porque por excesso de acusação de fraude sem base, se mobilizou uma massa fanática que invadiu o Capitólio, resultando na morte de 5 pessoas. É isso que a gente quer evitar no Brasil. Por isso que, quando vem uma declaração mais forte, mais bruta, mais troglodita, a gente reage para evitar que isso avance. Agora, é preciso, repito, reagir da maneira certa, racional, distinguindo os pontos de debate. Esse mesmo processo democrático constitucional do qual eu falo, que não pode ser atropelado por quem quer que defenda uma proposta, ele é o mesmo que garantiu ao presidente, atualmente presidente Jair Bolsonaro, sucessivos mandatos, mesmo sem a impressão de voto. Isso é algo que bolsonaristas esquecem. Jair Bolsonaro é presidente da República por meio de uma votação com urnas eletrônicas, sem voto impresso. Então é óbvio que, para uma boa parte do eleitorado, há outra que não, que continua querendo e tal, e tem aí questões de avaliação individual. Estou só colocando o cenário, mas há pessoas para quem a desconfiança em relação às urnas eletrônicas diminuiu justamente porque Jair Bolsonaro foi eleito. Elas não acreditavam que alguém que pelo menos se apresentava de direita, e eu faço várias críticas a essas auto-intitulações do bolsonarismo, pudesse se tornar presidente da República. Porque teve um momento que o PT estava no poder e o Dias Toffoli era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí é óbvio que a suspeita, a desconfiança é maior, porque é um homem do PT no Supremo Tribunal Federal que acabou indo para o TSE também, e aí estava ali no comando da eleição no Brasil. Então, claro que há uma desconfiança, porque isso é derivado de toda aquela problemática da nomeação política para cortes superiores no Brasil. Aí você teria que alterar esses critérios e tal, é uma outra discussão. Mas naquele momento, isso gerou uma baita desconfiança. Tanto que o próprio PSDB, em 2014, acabou pedindo uma auditoria, depois do resultado das eleições, e em cujo segundo turno houve a disputa entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Mas saiu lá um resultado de uma auditoria e tal, o PSDB se deu por satisfeito, não quis insistir
naquela tecla e considerou a eleição perdida. Claro que houve, enfim, toda aquela sujeira por trás também, de ambos os lados, né, como se revelou depois, e isso também é um outro assunto. Mas Jair Bolsonaro foi eleito, retomo, várias vezes como deputado federal e como presidente da República sem impressão de voto. E é curioso que ele agora, mesmo tendo sido eleito, ele acusa que houve fraude na eleição de 2018. Por quê? Ele precisa dessa pauta para acobertar outra sujeira do governo dele, as outras sujeiras do governo, da família, da militância, está todo mundo aí sendo investigado. Né? Tem investigação aberta pelo Alexandre de Moraes em relação à militância reacionária, tem CPI da pandemia aberta por causa do boicote das vacinas, você tem a denúncia contra o Flávio Bolsonaro por peculato em gabinete, lavagem de dinheiro, organização criminosa, você tem relato de ex-assessora testemunha sobre rachadinha no gabinete do próprio Jair Bolsonaro. Tudo isso existe por aí nesse momento. É sempre bom lembrar. Aliás, tudo isso faz com que Jair Bolsonaro fique acuado. Então, ele precisa de alguma pauta que tenha um apelo popular, porque é fácil você investir numa desconfiança geral. A partir, repito, de uma base legítima, mas, obviamente, esse investimento, essa exploração bolsonarista é feita com todos esses outros interesses e dessa maneira destrambelhada, troglodita, brucutu, e que gera uma ameaça. Eu já vou passar para a parte jornalística a respeito dessa notícia de hoje, mas eu não posso deixar de registrar que o próprio Jair Bolsonaro já disse com todas as letras, aspas, se não tiver voto impresso, é sinal que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado, fecho aspas. Ele falou isso na live dele, semanal, da quinta-feira, 6 de maio. Há pouco mais de 2 meses. Se não tiver voto impresso, é sinal de que não vai ter eleição. Claro que isso tem de ser descrito como uma ameaça. Porque se o presidente da República, que tem caneta, que tem poder, que tem influência sobre, pelo menos, segmentos da sociedade, ele diz que não vai ter eleição, quer dizer que ele vai implementar meios para que a eleição não aconteça. Pelo menos se subentende, se presume isso a partir da declaração dele. É uma consequência lógica da declaração. E não pode haver uma pessoa poderosa ou mesmo não poderosa, implementando meios, colocando seus meios de ação para que não ocorra a eleição, porque a eleição não está do jeito que ela quer. Não pode acontecer isso. Então essa ameaça, e é preciso descrever a realidade, podia ser qualquer outro político falando a mesma coisa, eu diria a mesma coisa, que é uma ameaça. Porque tem gente que acha, tudo que o Bolsonaro fala, a imprensa fala isso e tal, não sei o quê. Tem coisas que são os fatos. Os fatos precisam ser colocados. As palavras, elas têm uma correspondência na realidade, significam alguma coisa. Então, Jair Bolsonaro já fez essa ameaça. Agora tem uma notícia de que o Braga Neto, ministro da Defesa, teria feito também essa ameaça, por meio de interlocutores, e que ela teria chegado, portanto, ao Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, eleito, aliás, com apoio do Jair Bolsonaro, mesmo sendo quem é, né? Um líder do Centrão, que é réu lá no inquérito do Quadrilhão, que foi engavetado com auxílio do ministro indicado pelo Jair Bolsonaro ao STF e apadrinhado pelos próprios líderes do Centrão, que foi condenado em ações por improbidade administrativa e depois, junto com a base bolsonarista, buscou neutralizar a lei de improbidade administrativa. Arthur Lira, esse que a gente conhece, mas ele recebeu ali, de acordo com a reportagem e o jornalismo de bastidor do jornal Estado de São Paulo, essa ameaça vinda do ministro Braga Neto, que não é uma ameaça a ele, Arthur Lira, é uma ameaça aos poderes da República, é uma ameaça ao sistema democrático e, portanto, a toda a população brasileira. Aí, o ministro Braga Neto solta uma nota, que ele inclusive leu aí no vídeo, que a gente mostrou um trecho, e é curioso, né, porque ele lê, me lembra muito o general Eduardo Pazuello, que sempre está lá posando de valente, com uma certa arrogância, uma certa empáfia, só que a gente precisa se ligar no teor daquilo que ele está dizendo.
E o Braga Neto, na nota, e aí a gente às vezes até questiona a sua própria capacidade de expressão. Ele diz, em relação à matéria, o ministro da Defesa informa que não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. A partir de uma declaração como essa, se pode inferir que ele está negando que tenha feito essa ameaça, quer dizer, aqui mais objetivamente ainda, que ele tenha condicionado a realização das eleições à presença do voto impresso, não se pode. A partir dessa declaração, não. Porque o que ele está negando é que ele se comunique com o presidente da Câmara, por exemplo, presidente dos poderes, por meio de interlocutores. Então, é claro que eu vou ironizar usando até o exemplo do Pazuello também. Quer dizer, o ministro não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores, de acordo com o Braga Neto. Então quer dizer o quê? Que ele fala esse tipo de barbaridade diretamente aos presidentes dos poderes? Porque o que ele está negando é o diálogo por meio de interlocutores. Aliás, o Pazuello, por isso que eu falei dessa analogia nesse caso, ele negou que negociava vacinas. Aí depois surgiu aquele vídeo que mostra ele participando diretamente do acerto final com um intermediário condenado por fraude em importação. Então é claro que também surge uma desconfiança a partir de uma declaração sorrateira, oblíqua, escusa, que não vai direto ao ponto por parte do ministro. Agora há pouco, ele parece que foi abordado ali no quebra-queixo, como a gente diz no jargão jornalístico, e questionado, falou invenção ou desinformação, uma coisa assim, mas também sem deixar claro o ponto específico. Falou essa frase ou não falou essa frase? Fez chegar aos ouvidos do Arthur Lira essa frase? Diretamente, então, se não foi por meio de interlocutores? Isso ele não negou diretamente, eu estou só descrevendo os fatos. A reportagem é do Estadão, não é nossa essa apuração. Claro que é verossímil, dado que o próprio presidente que colocou o Braga Neto no cargo, e que o colocou justamente porque ele é subserviente, porque ele aceitou ser, na prática, um bolsonarista, mesmo que eventualmente não seja integralmente bolsonarista na sua mentalidade, nas suas posições, mas na prática está lá no cargo por causa disso. Então, Jair Bolsonaro já fez esse tipo de declaração e é verossímil que o Braga Neto também participe dessa pressão. Só que há um limite daquela pressão pacífica legítima e daquilo que o ministro da Defesa, que está ali à frente das Forças Armadas, dos comandantes de cada Força Armada brasileira, há um limite daquilo que ele pode fazer, porque a partir do momento que você tem por trás um exército armado, uma declaração mais forte soa como uma ameaça de que algo realmente violento pode acontecer se a sua vontade não for atendida. E é por isso que há toda uma reação legítima, pacífica, argumentativa a respeito desse tipo de iniciativa. O jornal manteve as informações. Quer dizer, o jornal, inclusive, retratou de uma forma precisa, como eu estou fazendo aqui, a reação dele. E o editor do jornal, o editor-chefe lá, o João Caminoto, escreveu o seguinte no Twitter, né, diante das postagens do Ministério da Defesa e até do Arthur Lira, que eu já vou comentar. Diante das diversas reações, considero importante reafirmar na íntegra o teor da reportagem publicada hoje no Estadão sobre os diálogos do ministro da Defesa. O compromisso inabalável do Estadão segue sendo a qualidade jornalística e o respeito ao Estado de Direito. Muito bem, está reafirmando que aquelas informações que foram apuradas pelo jornal são verdadeiras, independentemente das alegações públicas dos envolvidos. E é bom lembrar que está cheio de casos históricos de jornalismo de bastidor que revelou uma coisa, a autoridade pública desmentiu e depois só aquilo foi mais provado ainda, né? Eventualmente, não há outros tipos de verificação e fica aí para cada um decidir, mas que causa uma apreensão e que a gente acaba precisando falar sobre isso para evitar que aconteça, claro que causa. O Arthur Lira, só para completar o comentário, estou abordando todos os aspectos dele, foi lá, muito ensaboado, né? Foi lá
uma postura populista também no Twitter, fala assim, a despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é, o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem através do voto popular, secreto e soberano. Arthur Lira jogando pra galera, né, posando ali de quem tá mais preocupado com o povo e tal, tá lá no toma lá da cá, curtindo essa fase do governo Bolsonaro. E escreveu logo em seguida, as últimas decisões do governo, esse é o momento mais curioso, foram pelo reconhecimento da política e da articulação como o único meio de fazer o país avançar. Quer dizer, para o Arthur Lira, colocar o Ciro Nogueira no Ministério na Casa Civil, né, do governo Bolsonaro, como Bolsonaro indicou que vai fazer, foi o comentário ontem, é fazer o país avançar. Claro que não na minha análise, como eu faço há muitos anos. Mas ele está lá dizendo, não, Bolsonaro agora sim, agora está dialogando, tá? Porque para ele o discurso é esse. Qual é a maneira bonitinha de falar que ele está levando vantagem com o toma lá da cá do governo Bolsonaro? É que o governo Bolsonaro está vendo que é preciso ter articulação, diálogo, etc. A realidade é que eles vão se embrenhando nesses órgãos e depois começa a aparecer sujeira. Aliás, em maio de 2020, Jair Bolsonaro começou a turbinar esse toma lá da cá com o Centrão, então deu ali para os apadrinhados do PP o DENOX. E depois teve, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. E esse DENOX tentou comprar caixas d'água com sobrepreço de 177,52%, uma aquisição que foi barrada pelos órgãos de controle, depois de ser identificado um potencial prejuízo de 192 milhões de reais aos cofres públicos. Saiu na Cruzoé, está em mais detalhes, isso já faz alguns dias. Foi no dia 26 de junho. É isso que geralmente acontece quando se tem a instrumentalização política de órgãos de Estado. Essa é a consequência, por isso que eu combato isso na raiz, como fiz lá em maio de 2020. E, curiosamente, naquela ocasião, a deputada federal Carla Zambelli foi reagir a uma postagem do movimento Vem Pra Rua, que botou lá uma lista de coisas que Jair Bolsonaro não fez, aí colocou assim, entregou cargos para o Centrão e botou um Vzinho, tipo, isso Jair Bolsonaro fez. E aí a deputada escreveu embaixo, provem que entregou cargos para o Centrão. Ah, sua prova é a Folha de São Paulo. Ok. Como se Jair Bolsonaro não estivesse já entregando cargos ao Centrão. Agora já entregou o governo quase todo. Mas era assim no começo. Os bolsonaristas atacavam quem noticiava que Jair Bolsonaro estava entregando cargos. Aí depois precisou entregar a liderança do governo na Câmara, no Senado, no Congresso, o Ministério das Comunicações recriado também para o Fábio Faria do Centrão e agora Casa Civil para o Ciro Nogueira. Só que a gente já estava apontando lá quando era uma coisa assim menos ostensiva, né? Então, é isso, o Centrão também tem essa disputa com o Centrão Militar, que aliás é uma expressão que eu usei em maio de 2020 e que está sendo repetida nas suas variações, que eu também usava nos meus artigos, Centrão de farda, Centrão fardado, porque o bolsonarismo se ancora no Centrão político, que é esse, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, no Centrão militar, que é essa turma que passou a ser subserviente a um radical do Centrão, e eu já vou falar disso no programa de hoje, porque ele acabou admitindo que é de lá, em troca de boquinha, né, em troca dessas vantagens todas, e o pessoal do Centrão da Comunicação, né, que é essa claque microfonada que vocês conhecem muito bem, que está aí fazendo propaganda para o governo, disfarçada de comentário, de jornalismo. Pois é, são esses três centrões à base do governo Bolsonaro. E quero complementar aqui a minha análise de hoje, lembrando que quando Azevedo e Silva, que era ministro da Defesa do governo Bolsonaro, deixou o cargo justamente por não querer, por não compactuar com o uso político das Forças Armadas, eu comentei nesse programa que aqueles que estavam aceitando entrar no lugar dele e no comando das Forças Armadas, porque os comandantes também saíram junto com a Azevedo e Silva, já estavam colocando ali um selo na testa de subserviência a Jair Bolsonaro. Então você não tem mais o ministro da Defesa e as Forças Armadas com aquela credibilidade de pessoas dispostas a zelar pela moralidade pública, pela defesa da democracia. Fica sempre essa suspeita no ar de que eles podem se meter numa aventura bolsonarista, porque eles estão lá por causa disso.
E Jair Bolsonaro sabe, quando troca alguém assim, que vai ter um ruído naquele momento, que quem acompanha o debate político em suas minúcias vai se indignar, vai se revoltar, mas passado um tempo, a instituição, Forças Armadas, Ministério da Defesa, isso ainda tem um apelo popular. Então, quando eles falam alguma coisa ou deixam de negar, isso gera um endosso da narrativa bolsonarista que pode ter um apelo para o presidente da República. Mas cá estamos para lembrar a cronologia dos fatos, como eu sempre faço nesse programa.